Fala, meus aprovados, tudo bem com vocês? Vamos para a resolução de mais uma lista de exercícios aí da nossa aula 4 sobre ciclos biogeoquímicos e impactos ambientais, beleza? Então vamos começar. Primeiro exercício aí, Enem 2022, pessoal, ó, fresquinho, do ano passado. No ciclo biogeoquímico do nitrogênio participam vários organismos vivos. Um dos efeitos desse ciclo é aumentar a disponibilidade dos compostos nitrogenados no solo. Aí ele falou assim, né? As minhocas participam desse ciclo quando? Então ele quer saber qual é a função que as minhocas podem exercer durante o ciclo do nitrogênio, né? Aí letra A, oxidam o nitrito a nitrato. B, reduzem o nitrito a amônia. C, oxidam a amônia liberada na matéria orgânica. D, transformam a matéria orgânica liberando amônia. Ou E, fixam o nitrogênio molecular presente no ar atmosférico. Então, se a gente lembrar a função dos animais, né, de forma geral no ciclo do nitrogênio, a gente tem que pensar também no papel que as minhocas exercem no solo, né? Os decompositores, a gente já lembra, quando a gente estudou isso agora, que eles têm um papel de fornecimento de amônia para o solo, né? Elas participam desse ciclo fornecendo amônia que depois será convertido lá em nitritos e nitratos, né? As minhocas, elas fazem um papel parecido com os decompositores. Por quê? Porque elas se alimentam de partículas animais e vegetais ali do solo, e com o processo de digestão dela, né, com a passagem da terra, inclusive, que forma lá o humus, né, que é aquela substância rica em nutrientes, eu tenho a liberação de amônia, né? Então essa resposta aí mais próxima ao que é o papel das minhocas no ciclo do nitrogênio é a letra D, né? Transforma a matéria orgânica liberando amônia, tá? Então elas têm a capacidade de reciclar essa matéria orgânica, vamos dizer assim, né, como faria um decompositor, e nesse processo ela consegue ter essa liberação de amônia para o solo, tá? Por esse e outros motivos que as minhocas são tão importantes para se ter um solo fértil, né, um solo rico em nutrientes, beleza? Então, número 1, letra B. Vamos lá para 2 agora, pessoal. Enem 2020. Mais uma aí do ciclo do nitrogênio, tá? A rotação de culturas juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola por causa de diversos fatores, entre eles o processo de fixação biológica de nitrogênio realizado por bactérias. Aí ele botou aí, ó, nesse processo biológico ocorre a transformação do que, né? Aí tem aí N2 em NH3, NO3 em N2, NH3 em NH4, NO2 em NO3, NH4 em NO2. Então, gente, a gente tem que pensar no que? Ele está falando aí o processo de fixação do nitrogênio realizado por bactérias, né? Então ele quer saber, pessoal, qual é o processo total ou inicial e final de transformação do nitrogênio, né, durante esse ciclo, né? Então, se a gente pensar no ciclo, né, nesse processo biológico, eu vou transformar o quê? Eu vou transformar o nitrogênio do ar, né, o gás nitrogênio, que é o N2. Esse N2 vai ser lá fixado por bactérias, vai ter a sua transformação em amônia, e posteriormente eu vou ter lá as transformações em nitritos e nitratos, né? Então a gente tem que pensar no que? Logo que eu fixo, né, esse nitrogênio no solo, ele se transforma em quê? Como eu acabei de dizer, se transforma em amônia, né? Então eu tenho a transformação do N2, que é o nitrogênio, o gás nitrogênio, em amônia, que é o NH3, né? Então o processo está descrito aí na letra A, né? O processo de fixação do nitrogênio no solo, né? Então, entre eles, o processo de fixação biológica de nitrogênio realizado por bactérias. Ele disse isso para a gente no enunciado, né? Então, a melhor resposta que se encaixa aí é a letra A, né? N2, gás nitrogênio, em amônia, NH3. Essa é uma questão que você teria que saber, né? A formulazinha química dos elementos, das substâncias, né? Mas quando a gente discutiu nas nossas aulas, né, o ciclo do nitrogênio, eu apresentei para vocês essas fórmulas, né, essa estrutura aí. Então se atentem para isso, tá? Pode ser que apareça para vocês perguntas, né, como essa, onde vocês vão ter que lembrar, né, como é que eu descreveria cada um dos componentes lá do processo, ok? Então número 2, letra A. Vamos para 3, pessoal. Enem 2019. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos alcaloides, compostos aminados que não foram extraídos
no processo, tá? Aí ele perguntou o seguinte aí pra gente, ó. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois A. Possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio, B. Promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico, C. Melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina, D. Eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes de resíduo, ou E. Apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína, né? Então ele quer saber como é que esse resíduo vai contribuir para a fertilidade do solo. Então vamos entender o que ele quer que a gente chegue na conclusão, né? Ele falou aqui, ó, que os resíduos, né, podem ser utilizados como fertilizantes, pois eles têm um polissacarídeo, né, que é a pectina, e 25% de açúcares fermentáveis, né, como resíduos alcaloides que não foram extraídos no processo. Então o que vai acontecer? Quando eu tiver esses resíduos, né, adicionados ao solo, isso vai favorecer o quê, né? Vai favorecer com que eu tenha uma maior reciclagem, né, tanto do carbono como do hidrogênio, porque isso vai ajudar ou vai funcionar, né, como alimento, entre aspas, para o processo de decomposição, e isso vai gerar amônia, que vai ser convertida em nitrogênio, né, no solo, em nitritos e nitratos. Então eu ajudo no processo de reciclagem do nitrogênio a partir do momento que eu coloco essas substâncias que alimentam decompositores que convertem amônia para o solo, né? Assim como o carbono, pois eu tenho liberação de gás carbônico no processo de decomposição, né? Então, se eu forneço esses resíduos, eu aumento a decomposição. Se eu aumento a decomposição, eu aumento a participação do carbono, a liberação de carbono, e eu aumento a entrada de nitrogênio, né, no ciclo, pois eu produzo amônia e essa amônia vai ser convertida em nitrogênio lá no solo por bactérias, né? Então é dessa forma que eu vou ter a contribuição desses resíduos, né, no processo de renovação, reciclagem do carbono e do nitrogênio. Então isso dá a letra A pra gente, tá, pessoal? Então número 3, letra A. Isso é uma questão bem interessante, tá? Porque ela obriga a gente a pensar, né? A gente tem que analisar como que os resíduos contribuem para esse processo, né? Então a gente tem que pensar que os resíduos aumentam essa decomposição, que tem desdobramentos que favorecem aí o carbono e o nitrogênio, beleza? Então número 3, letra A. Vamos para a questão 4, pessoal. Então na questão 4 ele falou o seguinte aí pra gente, ó. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente, e o excesso que é transportado para os cursos d'água tem causado a eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. Aí ele perguntou o seguinte, né? Um método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é qual, né? Então ele está falando mais uma vez aí do nitrogênio. A gente falou que o nitrogênio é essencial aos seres vivos, etc. Então ele quer saber qual método sustentável ajuda a incorporar o elemento nitrogênio, né, na produção para evitar esse dano ambiental que ele citou aqui, né, como é causado lá pelo processo de eutrofização. Tá? Então se a gente pensar, pelo que a gente aprendeu, né, no ciclo do nitrogênio, qual é o processo sustentável de incorporação do nitrogênio nesse sistema de produção, né, das plantas, é a fixação dele, né, gente, no solo. Como é que essa fixação acontecia? Lá pela presença das bactérias fixadoras, né, do gênero Rhizobia. Então, a alternativa que indica pra gente, né, a forma que esse nitrogênio vai ser fixado é a letra E, né, fixação biológica nas raízes das plantas por bactérias, né. As outras alternativas não citam, não falam diretamente sobre isso, né. Adição das minhocas na terra, eu não vou fixar o nitrogênio, né, eu vou produzir, tudo bem, a amônia que pode ser convertida em nitratos, mas isso não tem relação direta com essa fixação. A letra B, irrigação da terra antes do plantio, não tem qualquer relação com esse nitrogênio, assim como o reaproveitamento do esterco, né, que é importante para o solo, mas não tem relação com o nitrogênio. E o descanso do solo também não faz com que ele tenha maior riqueza de nitrogênio, tá? Então, letra E, fixação biológica nas raízes por bactérias. Vamos para número 5, pessoal. Agora é Enem 2016, ó. Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. O esquema representa um dos ciclos que ocorrem nos ecossistemas. Aí tem aí o desenho do ciclo pra gente, né?
Aí ele perguntou, o esquema representado corresponde a que ciclo, né? Aí tem aí, letra A, ciclo da água, B, ciclo do fósforo, C, enxofre, D, carbono, ou E, nitrogênio. Então ele quer saber de qual ciclo a gente está falando, né? Então vamos analisar aí, ó, o ciclo. Então ele tem aqui, ó, plantas. Essas plantas estão liberando esse gás no estado gasoso e estão absorvendo ele também, né? Eu tenho aqui, ó, a morte das plantas gerando decomposição e a decomposição fornecendo esse gás para o ambiente, né? Eu tenho aqui depósito subterrâneo, a combustão também fornecendo esse gás para o ambiente. Vamos pensar, qual gás que é liberado para o ambiente através da combustão, através da decomposição, e nas plantas ele é absorvido por um processo e liberado por outro? É o gás carbônico, né, gente? A planta libera gás carbônico pela respiração e absorve na fotossíntese. Os organismos liberam gás carbônico na respiração, né, seja herbívoros ou carnívoros. O processo de decomposição libera gás carbônico no ambiente. O processo de combustão também libera gás carbônico no ambiente, né? Então, todos esses processos indicados aqui no esquema, né, mostram pra gente que ele está falando do ciclo do carbono, né? Seria a letra D nesse caso, tá? Então, a número 5, letra B, ok? Carbono. Vamos para o número 6, pessoal. Olha aí, ó, exercício do Enem 2022, mais um, né, da última edição do Enem. O Brasil foi o primeiro país a usar o álcool em larga escala como combustível de automóvel. Hoje, a indústria automobilística produz e equipa os automóveis com motores que funcionam tanto com gasolina como álcool, ou ainda uma mistura dos dois. No Brasil, o álcool é obtido principalmente da cana-de-açúcar, razão pela qual, né, o classificam como biocombustível. Com essa atitude, contribui-se diretamente para quê, né? Aí tem aí, letra A, preservação de rios e lagos, B, preservação da biodiversidade, C, diminuição do buraco da camada de ozônio, D, preservação de espécies ameaçadas de extinção, ou E, diminuição da emissão efetiva de dióxido de carbono. Então ele quer saber qual desses processos é influenciado diretamente, né, pela utilização de um biocombustível em relação a combustíveis advindos, né, de combustíveis fósseis, como é o caso da gasolina, né? Quando eu utilizo esses combustíveis alternativos, eu vou diminuir o que? Eu vou diminuir a emissão de gases, né, como o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, que tem uma emissão maior a partir da queima de combustíveis fósseis, né, como é o caso da gasolina que eu citei agora. Então, a alternativa que indica isso pra gente é a letra E, né, diminuição da emissão efetiva de dióxido de carbono pela opção de utilizar o biocombustível, né. Não tem relação com preservação de rios e lagos, né, não tem relação com preservação de biodiversidade, não tem relação com a camada de ozônio, né, isso não afeta a camada de ozônio diretamente, e nem tem a ver com a preservação de espécies ameaçadas, né. Essa era uma questão tranquila relativamente porque as alternativas eram bem discrepantes, né, então a única que levava a gente a associar, né, esse fato que ele descreveu aí no enunciado era a letra E, né, porque a gente aprendeu nas aulas, né, a relação direta que tinha lá a queima dos combustíveis com o processo de efeito estufa, a intensificação do efeito estufa e, portanto, do aquecimento global, né? Então, a número 6, letra E, ok? Vamos para a número 7, pessoal, também aí do Enem de 2022, ó. 3 inseticidas mortais para as abelhas serão proibidos na União Europeia durante 2 anos, a partir de julho, anunciou a Comissão Europeia em 2013. A medida foi adotada por causa da morte de milhares de abelhas, insetos vitais para o nosso ecossistema, uma vez que desempenham um importante papel na agricultura e, portanto, na produção de alimentos para a humanidade. Aí ele falou o seguinte aí em relação a essa questão. O impacto dos inseticidas mencionados na produção de alimentos agrícolas é causado pelo quê, né? Aí tem aí, redução da produção de mel, B, decréscimo na taxa de polinização, C, contaminação do solo com abelhas mortas, D, aumento de resíduos tóxicos nos alimentos, ou E, alteração na cadeia alimentar do ecossistema. Então ele quer saber qual vai ser o impacto, né, dos inseticidas diretos, né, na produção de alimentos agrícolas. Lembrando que ele falou que esses inseticidas eles causam impacto nas abelhas, né? Então qual é a importância que as abelhas têm para a produção de alimentos agrícolas, né? Eu vou ter o quê? Um processo de decréscimo na taxa de polinização, que é o que as abelhas fazem, né, gente? As abelhas elas vão lá retirar o néctar das folhas e elas carregam nesse processo também o pólen, né? E esse pólen ela vai distribuir por outras plantas, né, daquela mesma espécie, portanto ela vai ajudar no processo reprodutivo dessas plantas. Se ela ajuda no processo reprodutivo, ela tem influência direta sobre o rendimento agrícola, né?
Então, a questão que fala sobre como esse inseticida afeta os alimentos agrícolas tem total relação de qual é o papel das abelhas nesse desenvolvimento agrícola, né? Então, a alternativa que encaixa nessa ideia que eu descrevi aqui é a letra B, né? Decréscimo da taxa de polinização, ok? Então, eu reduzo a taxa de polinização, isso faz com que eu tenha um menor rendimento agrícola, ok? Então, a número 7, a melhor resposta aí pra gente seria a letra B, ok? Vamos para a questão 8, tá? Enem 2020, pessoal, número 8. A fragmentação dos habitats é caracterizada pela formação de ilhas da paisagem original, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiram mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como o tamanho, a heterogeneidade, seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não das espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas no texto corresponde a quê, gente? Então, formação de microhabitats, ampliação do efeito de borda, construção de corredores ecológicos, promoção da sucessão ecológica ou introdução de novas espécies de animais e vegetais. Então, ele falou que a fragmentação é a separação em ilhas, né? Hipoteticamente, desse habitat, desse ecossistema, né? Então, quando eu fragmento essas áreas, eu vou acabar isolando populações, né? E esse isolamento vai causar diversos impactos naquele grupo, né? Como a falta de alimento, por exemplo, vai prejudicar, né? Que eu tenha as relações alimentares naturais que ocorreriam naquele ecossistema. Então, eu tenho que ter soluções, né, que evitariam ou que reduziriam esses impactos, né? Que é o que ele está perguntando para a gente. A formação de microhábitats auxilia nisso? Ao contrário, né, gente? Piora. Inclusive, a formação de microhábitats é uma consequência desse processo de fragmentação, né? Ampliação do efeito de borda. Não, o efeito de borda é negativo. Ele mesmo citou no enunciado. A gente está vendo a importância da leitura? Ele falou lá, né? O tamanho, a heterogeneidade e o efeito de borda são determinantes para a persistência ou não das espécies originais, né? Então, não. Letra C, construção de corredores ecológicos. Aí sim, né, gente? Corredores ecológicos são conectores, né, de áreas, né, que vão ajudar nesse processo de restauração da relação de comunicação entre os ambientes, né, para que esse ecossistema volte a se estabelecer de uma forma saudável, né, para aquelas espécies que ocupam ele. Então, a construção de corredor ecológico ela vai restaurar, vamos dizer assim, né, essas áreas de mata que foram fragmentadas, tá? Então, essa seria a medida que teria mais efeito prático, né, para auxiliar na conservação da biodiversidade nesses locais que ele citou, né? Então, portanto, questão 8, letra C, a nossa melhor resposta, ok? Vamos para a questão 9, gente, Enem 2015, ó. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento de tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Aí ele colocou aí pra gente, ó. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é qual, né? Imagina, eu despejei corantes na água, então eu vou ter um escurecimento da água, da superfície da água, né? Que impacto direto isso vai causar? Eutrofização, proliferação de algas, inibição da fotossíntese, fotodegradação da matéria orgânica ou aumento na quantidade de gases dissolvidos. Se vocês lembrarem da nossa aula, né, sobre os impactos ambientais, mais especificamente sobre poluição hídrica e mais especificamente sobre a eutrofização, a gente vai lembrar que a consequência de eu criar uma camada bloqueadora da entrada de luz na água, seja pela proliferação excessiva de algas, ou nesse caso, seja pela presença do corante, eu bloqueio a entrada de luz na coluna d'água e isso faz com que os seres que dependem da fotossíntese que estão ali embaixo, né, seres fotossintetizantes subaquáticos, não consigam obter luz para realizar o processo de fotossíntese, né? Então, eu vou ter uma inibição da fotossíntese, que é a letra C, né? Então, cuidado, tá, gente? Ele colocou na letra A a eutrofização, a gente pode ir lá na vontade marcar, né? Mas não é a letra A porque o processo aí ele está falando sobre corantes, né? E não um processo de deposição de esgoto, né? Que leva a um aumento na matéria orgânica, inorgânica na água, que leva a isso servir como alimento para algas microscópicas que vão se reproduzir excessivamente, por aí vai, né? Então, nesse caso aí eu tenho a inibição da fotossíntese, tá? Pelo bloqueio da entrada de luz na água. Então, aí a resposta da 9 seria a letra C. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa última questão da nossa lista 4, pessoal. Ó, Enem 2014.
Ele deu aí pra gente, ó, o gráfico apresenta a precipitação mensal acumulada no município de São Carlos, SP, ao longo do ano de 2008, contrastando com as médias mensais para o período de 61 a 90. Então ele deu um gráfico aí mostrando as taxas de precipitação em milímetros e os meses do ano de 2018, ok? A linha indica quais são as médias climatológicas, ou seja, qual é o esperado, né, pelas médias históricas, e as barras indicam qual foi a precipitação real naqueles meses, né? Então isso é a interpretação do gráfico. Lembrem sempre, gente, é muito importante saber e conseguir interpretar os gráficos, tabelas, etc. para as questões do Enem, tá? Eles gostam muito de utilizar esse tipo de recurso. Então vamos ver o que ele falou aí, ó. Considerando-se que a produção de agentes poluentes tem se mantido constante desde 61 e que o escoamento pluvial seja a principal fonte de poluição dos rios da região, seria de se esperar que o volume de poluentes nos rios durante a primavera, setembro a dezembro de 2008, fosse qual, né? Então vamos lá, progressivamente menor a cada mês, semelhante à média histórica no verão, acima da média no inverno para o mesmo ano, abaixo da média de inverno para o mesmo ano, ou menor que a média histórica no mesmo período. Então ele quer que a gente observe aqui, ó, o volume de poluentes nos rios de setembro a dezembro. Então a gente pega aqui, ó, mês 9 no gráfico ao mês 12, né? Ele perguntou se espera que o volume fosse menor ou maior, né? Então se a gente pensar pelo que as informações que ele cedeu pra gente, né, a gente tem que informação? A gente tem que seria de se esperar que fosse menor que a média histórica do mesmo período. Por quê? Porque se eu mantive minha poluição igual, né, desde 61, e a forma, né, de escoamento dessa poluição, né, a principal fonte de poluição dos rios, né, era de se esperar que esse volume de poluentes nos rios fosse menor ou maior do que a média, né? Fosse menor que a média histórica do mesmo período. Porque se eu tive uma precipitação menor que a média histórica, olha lá, ó, setembro está menor, outubro está menor, novembro está menor, dezembro está menor. Eu vou ter menos desses poluentes escoando para os rios e, portanto, eu vou ter menor concentração deles na água, né? Então, por isso que a média histórica de poluição ia ser menor do que a média desse ano, né? Desculpa, da poluição no ano de 2008 ia ser menor que a média histórica, porque eu tive menos chuva. Se eu tive menos chuva, eu tive a menor deposição desses poluentes na água, ok? Então, a número 10, letra E, né? Menor poluição nesse período, pois eu tive um menor índice pluviométrico comparado à média histórica, né? Então, essa poluição no rio vai estar presente em menor concentração. Beleza, pessoal? Fechamos nossa lista. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço.